Então vamos baixando nossas barreiras, baixando nossas barreiras, baixando nossas barreiras. Tudo que você acreditava sobre você antes desse curso, sobre acesso mediúnico, sobre como ou não acessar a espiritualidade, como se deve ou não, tudo isso aí são conceitos, tudo são crenças, são paradigmas, são conceitos. A gente vai pedindo para nossa equipe de colaboração ir derretendo todos esses pontos de vista, retirando todos esses implantes, porque sim, hoje a gente vai fazer uma retirada de implantes sobre acesso mediúnico ao longo deste curso. Então, você que está nos assistindo agora, você que está fazendo parte dessa aula de hoje, nós vamos remover esses implantes. As equipes espirituais, elas estão prontas para trabalhar. Tudo que você precisa é autorizar o processo. Então, autorizem o processo. Diga o seu nome em voz alta. Rodrigo Quebra Paz. Eu autorizo que a espiritualidade possa fazer a remoção dos implantes que me impedem de acessar a minha maestria espiritual, para que eu possa ter domínio sobre todos os processos e manifestações do meu ser dentro dessa realidade ou de qualquer outra. Tudo que não pertence à essência, à plenitude, à complexidade do ser, a gente vai derretendo, destruindo e descriando vezes um Deus de vezes. Eu permito que a espiritualidade possa agir através de mim, eu permito que a espiritualidade possa se manifestar através de mim a partir desse curso. E eu permito que novas informações cheguem até nós. Eu permito que a espiritualidade possa ser viva e trazer as orientações que são necessárias para esse movimento, para essa aula. A gente vai ativando o círculo da 13ª dimensão, um círculo de luz, um círculo de elevações vibracionais, para que todo o nosso campo possa ser elevado, para que nenhuma interferência espiritual, nada que for negativo, possa nos acessar a partir de agora em um, dois, três. A partir desse momento, eu vou ativando os escudos temporais, vibracionais, dimensionais, multidimensionais, escudos espelhados, galácticos, trazendo a proteção e blindando esse campo contra qualquer ataque psíquico, entidade negativa ou a manifestação do nosso ego inferior. Ou qualquer coisa que possa interferir aquilo que conhecemos e aquilo que não conhecemos. Aquilo que está dentro do nosso alcance e o que está para além daquele do nosso alcance percebido. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai fazendo um rastreio energético 30 km no subsolo, 30 km acima, 30 km ao perímetro, retirando toda a tecnologia de tempo reverso, emissores de programas inversos, infrassons, ondas eletromagnéticas negativas, estabilizando todo o campo. Agora em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Respire fundo. Solta essa energia. Vamos nos conectando primeiramente com o nosso eu superior, pedindo para que ele possa estar junto conosco, nos orientando. A gente vai fechando todo o portal noturno, negativo, esquecido, fatalista, que possamos ter criado, que possamos ter aberto, ou que outras consciências possam ter aberto. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai trazendo as equipes de limpeza espiritual para dentro da nossa casa, para que eles possam fazer uma varredura energética em todo o campo, em tudo que possa estar anexado no nosso lar, na nossa casa, nas dimensões ao qual ela se manifesta, as dimensões a qual nós estamos nos manifestando, pedindo para que eles possam fazer a retirada de toda e qualquer interferência, consciência que se permaneça fora do caminho da evolução, ou que baixe vibração, tudo que está envolvido dentro da energia do apego, tudo que está envolvido dentro da energia da necessidade da aprovação, tudo que está conectado a uma energia que nos leve para baixo e nunca acima do nosso plano que nós estamos vivendo agora. A gente vai retirando as âncoras, a gente vai retirando também os muros que nós criamos,
Vamos pedir para que as equipes de resgate possam fazer o resgate dos espíritos que se permanecem em zonas umbralinas, em faixas umbralinas. Vamos trazer a energia dos nossos guardiões de esquerda, todos os Exus, todas as pombagiras, permitindo que eles possam cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos corpos, cuidar da nossa energia. Vamos trazendo as equipes médicas, todos os amparadores, todos os professores, os mestres espirituais, aqueles que possuem o conhecimento que nós precisamos para a nossa evolução. Vamos nos conectando também à nossa ancestralidade materna, pedindo que a nossa ancestralidade materna possa abrir ainda mais o nosso acesso espiritual e, através da nossa mãe, nós podemos acessar outros planos da criação. Vamos pedindo também que a ancestralidade paterna possa vir até nós, nos trazendo direcionamento, força, equilíbrio, proteção. Assim nós conectamos o masculino e o feminino dentro de nós. Ativamos a conexão com Deus Pai, Deus a Mãe e o Filho que somos nós, ativando a nossa chama trina, expandindo a nossa chama trina. Vamos nos conectando com os elementais da natureza, de Jin, Dixa, Paradal, Gobi. Por favor, retirem, por favor. Vamos nos conectando aos comandos estelares que estão fazendo parte desse processo de transição planetária. Vamos nos conectando à Mãe Gaia. E no momento que nós nos conectamos com a Mãe Gaia, nós vamos nos conectando com as forças da natureza também. Os orixás, os sagrados orixás. Vamos nos conectando às sete direções galácticas, a Runabicum, retirando a conexão do tempo artificial e vamos nos colocando dentro do tempo natural, para que a gente possa receber a energia de hoje. Vamos nos conectando com o comando atemporal, para que a gente possa fazer uma varredura em toda a linha de tempo e espaço, onde há necessidade de transmutação, de equilíbrio, de harmonia. Peço que vocês possam cuidar disso ao percorrer desse curso. Vamos nos conectando ao comando Santa Esmeralda, ativando o Merkaba da nave Santa Esmeralda sobre todo mundo em um, dois, três. Vamos nos conectando à nossa família cósmica, à supraconfederação, à confederação galáctica, à grande fraternidade de Sirius, de Órion, Pleias, Canopus, Andrômeda, Arcturus, da Terra, todas as linhagens espirituais. Se a gente for falar de linhagem aqui, a gente vai até amanhã fazendo esse ancoramento. Então, vamos nos conectando com todas, expandindo a nossa energia, ativando o nosso Merkaba de proteção espiritual em um, dois, três, ativando o Merkaba de Mika, Merkaba de Metatron, Merkaba de Melquisedeque em um, dois, três, ativando os códigos de cura de Órion, ativando o ajustador do pensamento, subindo todos os nossos corpos a uma oitava acima, invertendo os spins em um, dois, três. A gente vai se conectando também à Ordem dos Cavaleiros do Arcanjo Miguel, para que eles possam fazer a operação resgate. Já que nós estamos conectados dentro do Instagram, aqui, para que enquanto a gente possa fazer essa aula, possa haver a operação resgate daquelas consciências que estão prontas para seguir adiante. A gente vai se conectando a todos os raios e emanações cósmicas. Vamos nos conectando aos dragões celestiais, aos anjos, arcanjos,
aos tronados e coroados, aos tronos do arcanjo Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Uriel, Zadkiel, Metatron, Sandalfon, em um, dois, três. Vamos passando o vento solar sobre a nossa casa, destruindo e descriando toda forma de pensamento, forma de sentimento negativa, harmonizando o nosso ambiente, retirando os elementais de pânico, ansiedade, medo, angústia, falta, doença, brigas, disputas, raiva, lavando as paredes da nossa casa com água crística. Tem bastante energia dos elementares do ar hoje, trabalhando junto com a gente. Ah, sim, vamos expandir a espiritualidade, então nós vamos trabalhar com esse elemental. A comunicação, vamos fazendo o alinhamento dos nossos chakras, dos nossos pontos de força, ativando sobre todo esse campo o pentagrama dos sete arcanjos em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A frota prateada, Asta Cheran, a nossa querida mestra Kuan. Gratidão a todos vocês que escolheram participar desse curso, a ancestralidade de vocês que estão presentes hoje, recebendo as informações necessárias, todos vocês que estão presos nessa faixa, todos vocês que estão presos dentro dessa realidade, todos vocês que estão esperando um corpo para voltar, todos vocês que estão presos à ancestralidade, todos os contratos, pactos, acordos, votos, juras de vocês. Tudo que isso é e representa. A gente vai destruindo, descriando, revogando, ressentindo, destratando tudo isso agora. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que vocês estão livres para escolher uma ancestralidade diferente, vocês estão livres para escolher uma realidade diferente, vocês estão livres para escolher uma dimensão diferente. Vocês não precisam voltar nessa dimensão. Tudo que vocês acham que ficou de dependência do passado, eu peço que vocês tenham um pouco mais de consciência. Baixando pins de consciência, pins de consciência, pins de consciência sobre todos. Lembrando vocês de quem vocês são, ativando a chama amarela multidimensional e luz em um, dois, três. Ativando a dilimetria do tempo e espaço, voltando no tempo, momento da sua criação em um, dois, três. Voltando no tempo atual em um, dois, três. Ativando esse par Excalibur, cortando todos os fios, laços energéticos que prendem você a essa realidade em um, dois, três. Encapsulando todos os seres que estão tornando essas pessoas, essas consciências escravas em um, dois, três. Peço que a Ordem do Arcanjo Miguel possa fazer a retirada desses seres. Levando todos agora, ativando o Merkabah da nave Santa Esmeralda, levando todos para a nave Santa Esmeralda para que possam realizar os tratamentos e as curas necessárias para a evolução de vocês. Passando a rede magnética, levando tudo em um bolsão em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Passando o vento solar, retirando todas as impregnações energéticas que estavam acopladas ao campo ao nosso campo. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. O que mais é possível que a gente pensa ser impossível? E é isso aí, bora lá. Ai, como que vocês estão se sentindo? Já mudou a energia, né? Já tá diferente.
Já, já. Baixou os pensamentos aí de vocês? A cabeça tá mais tranquila? Tá. Isso aí. Chegou a dar até uma Vendo, pontada na... gente? Pode falar. Chegou até a dar uma pontada na cabeça. Hoje a gente vai aprender a perceber. Porque eu também senti desse lado. Muitas vezes, é a forma como você capta energias negativas, tá? Eu capto energia de magos negros, de comandantes negros, né? Lá no curso de apometria avançada, vocês vão aprender sobre a ordem do dragão negro, né? Sobre o cubo secreto, né, de Saturno, sobre tudo isso. Mas aqui vocês vão aprender um pouquinho sobre só essa parte, assim, a gente passa bem resumida, tá? Mas muitas vezes vocês captam a energia de magos negros assim, porque eles interferem nos pensamentos, no campo mental. Eles agem no campo mental, tá? Então a gente é radiestésico, hoje a gente vai ver isso. Então eu já vou abrir aqui a nossa aula de hoje. Hello, hello, pessoal que tá entrando aqui no Insta. Boa noite, Gi. Ah, Gi tá aqui já. Ai, Gi, o que tu tá fazendo lá no Instagram, moleque? Tu tá aqui, mulher? Bora lá. Então, o que significa a palavra apometria? A palavra apometria tem origem na junção de dois termos e origem da origem grega. Apo significa além de, afastamento ou separação. O que isso significa? Que existe um afastamento dos nossos corpos, tá? Então, todo o processo apométrico, a gente não está realizando um processo, um atendimento de apometria completo aqui, tá? Então, sempre que a gente vai realizar um atendimento de apometria, a gente dá o comando de afastamento desses corpos, dos nossos corpos energéticos, do desdobramento. Para que a gente, e o nós também, como terapeuta, para que a gente possa atuar dentro daquela dimensão onde haja necessidade do nosso cliente receber, né, o tratamento ou a atuação, tá? Metron significa medida ou mensuração. Assim, o termo pode ser compreendido como medida além, fazendo referência à possibilidade de atuar sobre diferentes níveis de consciência que transcendem a percepção exclusivamente física. Na prática, a apometria desenvolveu um método de trabalho que utiliza pulsos energéticos, normalmente acompanhados por contagem mentais. Então, aqui, o que a gente faz, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, estalando os dedos para que a gente dá esse pulso energético, tá? É como se a gente estivesse dando o comando aos nossos corpos, à energia que está ao nosso redor, para que ela haja através da nossa consciência, através do nosso campo mental, para ser realizado aquela cura. Gente, o que a gente tem que entender aqui? Eu vou dizer bem sincero para vocês, eu já fiz vários cursos de técnicas espirituais, canalizações, ferramentas, né? Mesas espirituais. Mas eu percebo que todas essas técnicas hoje completam ahn, o que eu trabalho dentro da apometria. Meu trabalho na apometria, né? Porque eu desconheço qualquer técnica que seja tão completa como a apometria para ser usada. Eu desconheço hoje, né? Então a apometria ela pode ser utilizada dentro de qualquer técnica que você desenvolve. Se você é reikiano, se você é reikiana, se você trabalha com xamanismo, se você trabalha com qualquer outra técnica, você pode usar a apometria dentro do seu atendimento, porque vai complementar tudo isso. Ou a sua técnica vai complementar a apometria. Como hoje, né? Hoje a gente vai realizar, tá fazendo aqui o curso de apometria, a gente já realizou alguns comandos, mas depois a gente vai usar o Pudia.
Já fiz vários movimentos apométricos que a espiritualidade pediu para que a gente trouxesse outra técnica junto. Então, gente, não fiquem restritos a nada. Lembra que na aula passada a gente falou sobre consciência, sobre tornar você consciente e sobre o seu ser agir dentro da técnica? Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu falei para vocês que a apometria ou qualquer outra técnica, ela vem para complementar a tua essência, para que o teu ser possa se manifestar aqui e para que ele possa realizar as curas, através de uma forma mais fácil de comando. Então, todos os comandos que a gente vai dar aqui, todas as questões que a gente vai trabalhar aqui, é para que o seu ser possa se manifestar dentro dessa realidade. Para que você consiga acessar a sua consciência e, a partir da sua consciência, você tornar aquele trabalho ali digno da cura, se manifestar na vida do seu cliente, para trabalhar na função que o seu cliente está pedindo, que aqui a gente não fala paciente, né? Quando a gente trabalha com técnicas espirituais, a gente chama de utente, não é paciente. Paciente é médico, tá? Então, a apometria ela vem complementando isso, tá bom? Como surgiu a técnica da apometria? Bom, gente, a técnica teve sua origem no Brasil, né, a partir do José Lacerda, né? Então, foi o José que trouxe esse trabalho, né? Antes era uma técnica que era através da hipnose. Então eles começaram a perceber e trazer, né, o conceito da hipnoterapia, né, junto, né. Antes era um nome que falava hipnometria, porque eles acreditavam ser algo ligado à hipnose, mas foram percebendo que a atuação da apometria vai para além de uma técnica de hipnose. Ele não começou em centros de espírita, né? Só que o José Lacerda conseguiu trazer, né, essa técnica para o meio espírita, porque é onde existia maior facilidade dessa técnica se espalhar. O que a gente percebe hoje dentro dos centros espíritas, muitos centros espíritas trabalhando com apometria. E hoje, não só centros espíritas, mas também casas de religião de matriz africana operando com técnicas apométricas para trabalho de desobsessão. Porque a apometria a gente consegue, gente, um bom trabalho de apometria chegar até o nível, um cerne da questão daquele vínculo espiritual. Que muitas vezes não está no agora, a maioria das vezes está lá atrás, numa vida passada que aquela pessoa viveu, ou de um pacto ancestral que aquela pessoa teve, ou de algo que ela está trazendo para o campo dela e se manifestando no agora. Tem trabalhos que são realizados nesse agora? Tem. Né? A gente vê aí a fábrica de macumba acontecendo a torto direito. É só a gente abrir a rede vizinha lá que a gente vê a fábrica da macumba acontecendo. É amarração amorosa, é trabalho de destruição, é trabalho de rival. E isso fica no campo da pessoa. E transcende a vida. Transcende essa vida física. Percebe? Isso vai ficando acoplado no campo da pessoa. Quantas pessoas eu já atendi? Ah, porque fez uma macumba pra mim aqui. Só que quando tu vai ver a questão, não é a macumba que a pessoa fez aqui. É algo que ela já experienciou de rivalidade com aquela pessoa, aquela rixa espiritual que ela nem sabe o que é. Uma questão pequena que aconteceu aqui, que ela vem trazendo essa informação por ressonância e se manifestando nesse agora. Mas quando tu vai ver, é uma vida que a pessoa tirou a vida da outra, que a pessoa roubou o marido da outra, que a pessoa enganou a outra. E fica essa informação, porque tudo está acontecendo neste agora. Né? O que nos divide dessa vida passada é um véu muito fino, que é o tempo tridimensional, que só tem nessa realidade. Mas saindo dessa realidade, a gente percebe que está tudo acontecendo no agora, só existe o agora. Então, com a apometria, a gente consegue acessar essa informação. Ah, do registro acástico. Venha esse registro através da apometria. Né? E se você é um leitor de registro acástico, a gente tem leitores aqui, né? A Thaís é uma leitora, a Vivi, não sei se já tem a formação de registro acástico, mas a gente, Não, eu também. através dos comandos da apometria, a gente consegue fazer com que esse registro seja muito mais intensificado e que a gente consiga fazer as limpezas muito mais intensificadas. Né? Então, assim, vocês viram que existe vários campos de atuação na aula passada. Existe o campo espiritual, o campo ancestral, né? O campo mental. Então,
Dentro da apometria, a gente consegue acessar esse campo e você pode se aperfeiçoar em uma maneira de atuação. Tem pessoas que se aperfeiçoam só em técnicas de limpeza através de campo da espiritualidade. Como eu falei para vocês, o meu processo, né, da minha ancestralidade, a escolha da minha ancestralidade, minha escolha dentro dessa realidade, o que eu escolhi experienciar aqui dentro dessa vida, já vivi muitas coisas, né? Já fui mago negro, já fui comandante negro, já em outras realidades que estão acontecendo agora, já tive muito espírito negativado, muito fractal negativado que eu resgatei. Muitas vezes a gente foi lá para um umbral trabalhar lá embaixo, sabe? Resgatando as minhas próprias consciências. Por quê? Porque é todo mundo um balaio só. Só existe uma fonte. Só existe uma consciência. Experienciando esse agora, experienciando outras realidades, experienciando a sua própria fractalização. Então, todos que nós resgatamos dentro do processo de apometria somos nós mesmos. É a nossa parte, é a nossa consciência que está se reagrupando novamente. Claro que existe uma divisão no momento em que a gente escolheu se transformar numa mônada, em uma supramônada, e assim um eu superior, e depois a gente vai se dividindo em várias almas, até chegar nesse criatura que está aqui ocupando um corpo biológico. Porque o nosso corpo biológico não é quem a gente é. É só um mecanismo de manifestação dentro dessa realidade. E aí o Lacerda conseguiu perceber isso. Gente, uma curiosidade aqui que vocês acreditam, que se vocês acreditam ou não, mas o Lacerda ele não tinha visão espiritual. Ele não via espírito. Ele não acessava dimensões. Sabe como que começou a se desenvolver isso? Nas mesas mediúnicas. Vocês lembram que antigamente a apometria ela não era realizada sozinha? Era em grupo, que nem a gente realiza aqui? E grupos fechados, porque existia muito tabu sobre a espiritualidade. O plano em que surgiu a apometria era um milênio individual. Quando surgiu o segundo milênio, a gente foi para uma energia diferente da unidade, da junção, da onde eu saio do meu eu individual e percebo como indivíduo com outras pessoas. Onde eu magnetizo outras coisas, onde a gente vem trabalhar a energia feminina, onde a gente vem trabalhar toda essa era. Então a gente tem 1000 anos para desenvolver o outro através de mim, para sair da individualidade. Entende? Por isso que práticas espirituais, técnicas espirituais, aonde foi o boom depois de 2000 para cá? Se a gente for parar para olhar, né? Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? E aí vamos voltar lá no Lacerda. Eu tô com outro nome na minha cabeça aqui agora, que é o José também, que é outro, né? Mas é o Lacerda que a gente vai falar hoje. Gente, o Lacerda, ele começou esse trabalho da apometria junto com médios que tinham a visão espiritual mais aflorada. E aí, como que ele começou a perceber isso? Através dessa médica acessava a espiritualidade, ele através desse comando, por isso que era hipnoterapia, né? Que era feita ali. Ele dava o comando e a médium sentia os corpos espirituais, via que ia até aquela dimensão e realizava aquele tratamento. Através da força anímica que ela tinha aqui, de estar animada num corpo físico, biológico. Percebe o que eu estou falando para vocês? Então ele ia lá, dava o comando para aquela média chegava até a zona umbralina, fazia o resgate que precisava, voltava, fazia a cura necessária, e ela ia narrando o que acontecia lá. Então ele não tinha essa visão espiritual. Então ele trouxe toda essa informação, mas ele conseguia realizar um bom trabalho de apometria. Por que que eu estou falando isso para vocês? Não se baseiem apenas na visão espiritual. Hoje a gente vai aprender que a tela mental, que a visão espiritual, ela não é a única ferramenta.
Tem muita gente que se sabota de não atender com a espiritualidade. Ai, porque eu não tenho visão espiritual. Ai, porque eu não tenho isso. Pode pôr em tudo isso. E aqui você vai ver por que que você também não tem. Entende? Porque a gente vai se fechando para isso. Quando a gente nasce, né, lá na criança, a nossa criança ela acessa isso com uma facilidade muito maior do que o adulto. E aí você conta pro seu pai, conta pra sua mãe, ai, não é nada, é uma coisa da tua imaginação, você tá acessando uma coisa irreal. E aí você vai se fechando para pertencer e para ser igual às pessoas que estão ao seu redor, para você não ser a louca do rolê. Percebe? Então é um trabalho também de desconstrução. Quem trabalha com a espiritualidade, ela precisa desconstruir essa parte também. Precisa voltar lá no tempo, lembrar da criança, de como que era a sua criança, como a sua criança acessava a coisa com facilidade. Percebe? E qual que é o papel do terapeuta apômetro? O terapeuta apométrico não é quem realiza a cura. Sua função é servir como um facilitador do processo de reorganização da consciência, criando um campo de presença, neutralidade e sintonia para que o próprio ser possa acessar os recursos internos e tornar o seu caminho evolutivo. Percebe? A gente está ali para facilitar um processo. Ai, porque eu que fiz a cura, porque eu que fiz aquilo. Gente, a nossa capacidade é limitada. Eu posso fazer 1000 apometria para a Gisele. Se a Gisele não escolher mudar, ela vai ficar no mesmo lugar. Eu posso fazer 1000 apometria para a Vivi, mas se ela não escolher a decisão dela de fazer diferente, vai ficar no mesmo lugar. Vai ficar na mesma vida, vai ficar em ressonância com aquele mesmo nível vibracional de consciências que estão presas dentro daquela faixa vibratória que ela está vibrando, que é da dependência. E vai atrair outros seres, vai atrair outras consciências que vão se acoplar no campo dela novamente. Talvez não aquele espírito que a gente resgatou na apometria passada, mas enquanto não houver uma mudança de consciência, não tem. Então, o nosso papel não é só, eu vou abrir o campo, vou limpar, vou fazer. Não, também é trazer um pouco de consciência para o seu cliente, para o seu utente. É fazer com que ele entenda que as suas dinâmicas diárias é que estão criando a realidade que ele está vivenciando. É aí que está o poder da escolha. Quando eu comecei com a apometria, eu ia só pro lado espiritual, mas eu senti a necessidade de buscar outras informações, de entender como a mente funciona, de entender como são a manifestação dos sentimentos. E talvez você também sinta essa necessidade, e com certeza você vai sentir. Porque quanto mais você evolui a sua consciência, quanto mais você busca se aperfeiçoar, mais preparado você tá para receber novos clientes com níveis de problemas diferentes. Como que você vai acessar um cliente que tem um transtorno mental se você não sabe realizar isso? E aí você vai entrar e vai bagunçar a vida dele, vai tornar aquele transtorno muito mais abrangente e não vai resolver. Percebe? E isso também faz parte da ética. Várias vezes, em vários clientes, pacientes meus, que eu tive que passar para outros terapeutas trabalharem. A gente precisa entender aonde é o nosso trabalho e aonde começa o do outro. O que nós conseguimos ou não conseguimos resolver. Isso de querer abraçar o mundo todo, isso é ego. Disfarçado de salvador. Isso é uma armadilha. Faz sentido isso que eu tô falando para você, gente? Se a gente tem psiquiatras hoje, se a gente tem psicólogos hoje, se a gente tem psicanalistas hoje, e se você está vendo que o seu utente precisa de uma informação diferente que você não tem, um acompanhamento diferente que você não tem, e que você não hoje está preparada para ter, para fazer, passe esse cliente. Você não vai perder esse cliente.
Muito pelo contrário, você vai estar ajudando ele a resolver um problema, uma dor. Então tenham junto com vocês pessoas que vocês confiem no trabalho, que vocês conheçam o trabalho, uma rede de apoio para vocês poderem encaminhar os seus pacientes também, os seus utentes. Entende, gente? Porque o maior sabotador do terapeuta espiritual é achar que dá conta de tudo e que tudo é espiritualidade. Tem gente que é louca mesmo. Mas o que seria loucura, né? Escutei agora na minha cabeça. Percebe, gente? Tem gente que precisa de um acompanhamento, tem gente que precisa de um medicamento. Nós temos transtornos mentais, sim, em todos os lugares onde a gente vem trazendo a crença de que a gente só precisa de terapia quando a gente tá louco. Vamos destruir, descriar? Quantos dos nossos ancestrais não buscam os seus tratamentos hoje porque acreditam que estar buscando um tratamento é a sua, como é que é o nome? O seu carimbo de loucura, né? Então pode, POC tudo isso. Destruindo, descriando vezes um, Deus e leão, abrindo novas possibilidades. Quanto maior a nossa expansão de consciência, quanto maior nós vamos aumentando a nossa capacidade de perceber os campos, as informações, compreender os processos, apre apresentando durante os atendimentos e atuar de maneira ética, responsável e alinhado com nossos princípios da unidade, maior será a nossa atuação dentro desse campo do nosso utente. Mais a gente pode acessar, mais informação, tá? A maior ferramenta de um terapeuta apométrico não são os comandos, os protocolos, as técnicas. A principal ferramenta é a própria consciência. Se você não tem consciência ali no processo, você está agindo no ego, não tem cura, não tem manifestação, não tem transformação. Há uma dependência. E aí você vai se escabelar, você vai se matar, você vai se rasgar, você vai fazer um monte de coisa tentando transformar a vida daquela pessoa e nada acontece. Aquela pessoa também não consegue se livrar, porque daí ela vai ficar dependente de ti. Aquela pessoa que vai te ligar à meia-noite tentando resolver a vida dela. E você vive sem vida. Faz sentido isso que eu tô falando, Thaís? Faz sentido isso, Gi? Quanto mais expandimos nossa consciência, maior torna a nossa capacidade de perceber os campos de informação, sustentar o nosso campo de presença e acessar mais profundo níveis de percepção, tá? Por isso, o desenvolvimento do terapeuta nunca termina. Por isso que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, buscando fazer boas leituras, bons livros, colocar o hábito, porque tudo é um hábito. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que a gente vai criando o hábito de estar junto com a nossa ancestralidade, a gente vai criando o hábito de perceber informação, que a gente está reaprendendo todo o processo. Então, reaprendam. Aí, não tente ler um livro num dia só. Comece lendo uma folha, duas, mas vai tornando esse processo um hábito, entende? Para que você vai se acostumando e você vai ver, quando vê, você já está lá na frente. Entende? É fundamental cultivar continuamente o aprimoramento intelectual, emocional, energético e espiritual. Estudar amplia nossa compreensão da realidade. Vivenciar transforma a nossa consciência. Percebe? Então, quanto mais eu estudo, mais compreensão da realidade eu tenho. Mas quando eu vivencio aquilo que eu estudo, eu tenho consciência sobre o processo. Faz sentido isso para você? Porque não adianta você ler um livro de 1000 páginas e não vivenciar merda nenhuma que tá ali. Então tem o hábito de olhar para aquilo e já ir agindo, já ir transformando e ver o que funciona para você e o que não funciona.
Então, torne esse processo maleável. Não se prenda a nada. Porque funciona para mim, pode não funcionar para você. Então, o que funciona para você hoje? E a apometria nos permite isso. Por quê? Eu consigo perceber o que funciona para o meu atendimento, para um cliente, e o que funciona para o outro. É ser o que se requer. Isso é estar na consciência também. É usar todos aqueles fractais que a gente resgatou lá no passado, o médico, a terapeuta, o bruxo, a bruxa, para atuar agora na consciência. Isso é iluminar aqueles fractais. Entende, gente? Faz sentido isso para vocês que eu tô falando? Às vezes, o que a Lúcia precisa não é o que a Vívia precisa. Então a gente tem que estar nessa, a ser maleável para poder atuar e transformar a vida de alguém de forma positiva, tá bom? A espiritualidade deixa de ser um conceito quando passa a ser experienciada. Quanto mais você vive a espiritualidade, quanto mais você permite que a espiritualidade esteja junto com você, mais você consegue ser o ser espiritual. E como que a gente permite que a espiritualidade esteja junto conosco? Abrindo a nossa percepção. Talvez no começo você sinta a necessidade de se reclusar, de entrar para dentro de um casulinho, ficar ali um pouquinho dentro daquele casulo, se conhecer, conhecer a tua espiritualidade, expandir um pouco. E aí você vai chegar na casa de alguém e você vai perceber a realidade. Não sai falando. Ah, porque tem 10 obsessores aqui dentro. Pra que que você vai falar que aquela casa daquela pessoa tem 10 obsessores? Por ego? Para mostrar pro outro que tu enxerga e ele não? Para se tornar, para mostrar para ele que tu é maior do que ele? Dentro da casa dele, tu é menor. Quem manda é ele. Isso é hierarquia. Qual foi o movimento que eu fiz com vocês aqui no campo hoje, quando a gente começou? Hoje é um curso de apometria. Hoje não é tratamento espiritual. Não é o momento de eu trabalhar com ninguém. Eu mostrei que aqui dentro desse campo a autoridade energética é minha. Sou eu que atuo. Junto com a minha espiritualidade, com aquilo que a gente determinou. Porque se a gente não fizer isso, vira bagunça. E se vocês não tiverem hierarquia bem predeterminada dentro da vida de vocês, a vida de vocês se torna uma bagunça. Se vocês estão em desordem hierárquica na vida de vocês, com a espiritualidade de vocês, com a ancestralidade de vocês, tudo vira bagunça. A gente tem três leis dentro desse campo espiritual: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Se a gente não está com a nossa hierarquia bem predefinida, existe um desequilíbrio. E esse equilíbrio vai se manifestar em outras áreas da nossa vida. Ou é na finança, ou é no relacionamento, ou é na espiritualidade, ou é na saúde, ou é na mente. Entende? Respeitar o outro, para que a gente possa ser respeitado. Tá aí, se eu for aí na tua casa hoje e começar a tirar essa cortina do lugar, se eu tirar o teu sofá do lugar, se eu tirar a tua geladeira do lugar, o que que tu vai fazer? O que que vai acontecer? Tu vai acabar me xingando, não vai? Vai começar, "Puta, por que esse guri tá aqui? Chateando, movendo tudo e transformando tudo na minha vida, eu nem pedi pra ele fazer nada. Não é verdade? Assim é. Então a gente entra dentro da vida do outro, percebendo que dentro da realidade dele, ele é a autoridade energética. Se ele tem 10 obsessores no campo dele, porque ele quis assim. Ele escolheu isso para a vida dele. Nós não somos o salvador de ninguém. E as pessoas não são a vítima de nada. Entende? Você pode realizar o seu processo de limpeza espiritual? Pode. Quieta. Porque você está encaminhando espíritos, consciências que não tem a ver com ele.
Mas não tem a necessidade de explanar. Ah, vim aqui na tua casa, limpei 10 obsessor, tá, querida? Trabalha tu com a tua espiritualidade. Se a tua espiritualidade falar pra você, te mostrar que tem uma consciência de alguém que tá querendo ser encaminhado, que alguém que quer trabalhar, faça isso, na leveza. A gente não precisa dar o comando com a boca. Mental. Aprende a usar a legia mental, psiônica. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês hoje? Porque senão aquela pessoa vai se sentir invadida. E aí você vai começar também a perceber isso, porque quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, você consegue perceber as pessoas sem as pessoas abrirem as bocas. Vocês estão aqui muitas vezes quietinhos e eu tô percebendo o que vocês estão passando na cabeça de vocês aí. Porque nós vamos expandindo a nossa realidade. E aí você também vai se afastando, porque você também não quer ser um incômodo, vai te excluindo. Então isso se torna muitas vezes o motivo de muitas pessoas pararem de atuar como terapeutas espirituais, de se revoltar com a espiritualidade. Mas verdade, foi a espiritualidade ou foi ela que agiu de uma forma incongruente? Faz sentido isso? É uma pergunta, tá? Então, vamos lá para o próximo passo. Gente, eu vou passar um pouquinho mais corrido hoje, porque a gente tem bastante coisa para experienciar aqui hoje, tá? Então, vocês deem uma lidinha lá na apostila de vocês. E na próxima aula, quero tentar trazer já a mesa radiônica, tá? Mediunidade e a expressão da consciência. Compreendemos a mediunidade como uma capacidade inerente à consciência. Ela não é um privilégio destinado a poucas pessoas, nem um dom concedido a algumas e negado a outras. Ou seja, todo mundo tem a capacidade e tem mediunidade. Alguns têm a mediunidade mais aflorada e mais desenvolvida do que outras pessoas, porque têm mais facilidade de acessar, se permitem mais, têm menos rigidez, tá? Todo ser possui potencial para ampliar sua percepção e acessar informações além dos sentidos físicos. O que diferencia uma pessoa da outra não é a existência da mediunidade, mas a forma como essa capacidade se manifesta e o grau de desenvolvimento que ela alcança. Cada consciência possui uma maneira única de perceber o campo. Como que nós, pessoas físicas, experienciamos a vida? Como que a gente percebe? Como vocês estão experienciando essa realidade? Tá? Através dos sentidos, né? Então aqui a gente tem o cheiro, a gente tem o olfato, a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o toque. Isso não são os nossos sentidos, como seres, como pessoas? Nós vamos experienciar a realidade espiritual também através dos sentidos. Mas para algumas pessoas vão ser mais um sentido mais aflorado do que outras. Para algumas pessoas vão escutar mais, para outras pessoas vão ver, outras pessoas vão sentir gosto, outras pessoas vão sentir cheiro. A minha avó tem uma mediunidade de cheiro, coisa que eu não tenho. É difícil ter um cheiro, sentir um cheiro de coisa. A minha avó, ela sente o cheiro. E ela disse que desde criança foi assim. Ela olha para a pessoa e sente o cheiro da morte, sente o cheiro das coisas. Sente cheiro de flores, sente cheiro das. Ela sente os mentores se aproximar por cheiro, por fragrância. Porque o sentido do olfato dela é expandido. O meu é no corpo, físico. A tela mental que a gente vai desenvolvendo através da projeção mental, lá no final vocês vão perceber isso. Então, algumas pessoas recebem informações por imagens, outras por sensações físicas, emoções, palavras, símbolos, intuição, percepções energéticas, sonhos ou compreensões instantâneas. Não existe uma única forma correta de manifestação. A mediunidade respeita a individualidade da consciência. Percebe? Talvez numa vida passada, Thaís, você via espíritos de uma forma muito violenta. E aí, nessa vida, antes de você nascer, você disse, não, vou fechar isso, porque isso não foi legal para mim. E isso acaba sendo um pacto, um acordo, um voto, uma jura, uma promessa que você fez.
Percebe? Tá vendo como a gente expande a nossa consciência, a gente vai começando. Eu tô falando com a Thaís aqui, eu tô vendo o que aconteceu. Tá vendo? Então, assim, isso também é uma forma de acessar. Precisam enxergar isso aqui assim? Não, vai formando aquilo, eu vou indo, eu tô vendo a Thaís, vocês aqui na minha frente, mas eu tô vendo além disso. Entende? Então, são essas concessões que a gente vai fazendo. E todo mundo já teve uma vida que a gente sofreu. Gente, eu conheço pessoas que têm uma mediunidade avançada que muitas vezes abriram mão da realidade física. E tem casos dentro da consciência ancestral nossa de esquizofrenia, de pessoas que tinham uma mediunidade totalmente avançada, que chegaram ao nível de distorção da realidade, de não saber mais se tá. Eu conheço pessoas que não conseguem nem pisar no chão. Por quê? O plano da quarta dimensão é muito similar a esse. E às vezes tu tá ali com um negócio e a pessoa tem uma visão e pisa num negócio que não tem nada a ver ali e é em outra dimensão. Então tem muita coisa que não foi falado. Daí o que que as pessoas antigamente aconteciam com essas histórias dessas pessoas, né? Pessoas antigamente achavam que era uma maldição. Então a espiritualidade se tornou uma maldição para aquele sistema, para aquela família. Tinha que ir no padre exorcizar que era o capeta, que era o diabo, era o demônio se manifestando. E às vezes era um Exu, era uma pombagira que chegava no corpo da criatura. Era um caboclo. E hoje em dia as pessoas têm uma informação diferente. Mas lá atrás não tinha. E se você pegar as culturas espirituais, não é só no Brasil que existe manifestação mediúnica. A gente vê isso em outras culturas também. Na Índia, na China. Hoje que está espalhando mais por conta da internet, a gente está conseguindo ver nos vídeos. Não é mesmo? Então, a mediunidade, ela tá não é só do brasileiro. O brasileiro tem um ego espiritual muito grande, né? A gente acessa tudo, que a gente é o todo bambambam, mas todo mundo tem. Entende, gente? Ao longo da história, diferentes escolas espirituais organizaram a mediunidade em categorias e classificações. Essas estruturas contribuíram para o estudo do fenômeno mediúnico e ajudaram muitas pessoas a compreender suas experiências. Gente, eu não consigo ler o chat agora, tá? Então, se vocês quiserem falar, falem aí. Entretanto, nessa abordagem, compreendemos que toda classificação é apenas um modelo de organização das experiências e não da própria realidade. Expressão como médio evidente, médio psicográfico, médio de incorporação ou qualquer outra denominação pode ser úteis como referência, mas não definem os limites da consciência. É muito difícil isso, gente, porque assim, ó, pode POC em tudo isso. Olha só. Em todos os lugares onde a gente está achando que mediunidade é difícil, somos destruídos criar. Em todo lugar que a gente criou triplé sobre espiritualidade, vamos destruídos criar. Certo, errado, bem, mal, pode POC, todos assim, curtos, grosso, povos, básicas, criações, excelentes. Não se classifiquem. Só isso. Ah, porque eu sou médio de psicografia. Gente, eu conheço gente que trabalha com espiritualidade há trocentos mil anos. E eles se classificaram e ficaram parados no tempo. Ah, porque eu sou médico de psicografia, eu sou médico de cura, eu sou médico vidente. Parem! E se amanhã ou depois você psicografar? Do nada. E se você realizar uma cura espiritual, não se coloque dentro dessa caixinha. Você pode acessar tudo e ser tudo, você é uma consciência unificada, você tá em tudo. Então se abra para tudo. Entende? Ah, eu sou médico de corporação e outro não é médico de corporação. Quem disse? E quem disse que existe uma única forma de incorporação? Ou uma única forma de manifestação espiritual? Ou que um espírito, ou um médium, ou Deus, ou qualquer outra coisa vai se manifestar de uma forma igual? Não existe isso. Isso é denominação, é classificação. Isso é dogma, isso é doutrina, isso é religião.
E não é isso que a gente veio experienciar aqui. Então saibam que vocês têm capacidade de cura, sim. Vocês têm capacidade de psicografar, sim. E não há necessidade de você pegar um lápis, uma caneta e falar. Muitas vezes você vai escutar aqui, ó. E ele vai dizer, manda um recado, escreve. Logo que eu comecei a trabalhar com Tamiana, gente, eu não era apômetra. Eu fazia o meu saluche na ria aqui, e no outro lado tava com uma folha, desenhando símbolo. Vou mostrar para vocês vários símbolos. E daqueles símbolos começou a vir o quê? Acesso. Daí fiz o curso de registro a caixa. Não acessava o registro a caixa, eu começava a escrever a história. Vinha todo o registro da pessoa numa história que eu ia escrevendo ali. Pegou um espírito, pegou minha mão para desenhar, para fazer, para acontecer? Não, eu só fazia. Existe muita mistificação dentro do processo. Sejam as pessoas que escolham tornar a espiritualidade mais fácil. Então, tudo isso são títulos criados para descrever e determinar as manifestações e não para limitar aquilo que se pode experienciar. Não se limitem. Quando nos identificamos excessivamente com um rótulo, corremos o risco de transformar uma possibilidade em uma prisão. A consciência dinâmica, ela expande, ela aprende. Peça sempre para a espiritualidade de vocês, para o eu que está dentro de vocês, para a essência de vocês, para o espírito de vocês expandir, não se limitar, tá? Durante sua jornada, você poderá perceber informações por diferentes caminhos, muitas vezes diferentes daqueles que você imaginava possuir. Isso faz parte do desenvolvimento natural da consciência. Tá, gente? O campo já existe. Não criamos a informação, não produzimos a mediunidade, aprendemos a acessar o campo que sempre esteve disponível. Existe um campo ao nosso redor, uma energia ao nosso redor. A informação está aqui, nós acessamos essa informação. Recebemos a orientação. A espera. Gente, vocês sabem que eu tenho um pouco de ansiedade. Mas é a forma como eu opero. Tem gente que fica ali 2 horas para acessar uma informação. Eu já olho para a pessoa e já. É para mim é assim. Sempre foi. Foi assim. É a forma como eu opero. E lá no espiritual eu também sou assim rápido. A coisa vem para mim assim. Mas para outras pessoas tem a necessidade de, ok, eu preciso de uma técnica de canalização, uma técnica de visualização, de meditação, eu tenho que baixar isso, tenho que baixar aquilo, tenho que fazer um incenso, tenho que acender uma vela, tenho que botar um copo em cima da cabeça. Para cada pessoa tem um jeito. Encontre o seu jeito. Não se faça de errado. E às vezes essa rapidez que o acesso se manifesta aqui. Vocês percebem isso quando eu estou atendendo na apometria. Eu vou lá, pronto. Então a apometria muitas vezes que vai durar 2 horas, para mim dura 1 hora e meia, uma hora. Que é mais rápido o meu acesso. É diferente de outras pessoas. Pode ser que o seu jeito seja esse. Pode ser que você não precise de uma técnica de purificação, de não sei o quê, não sei. Pode ser que isso já venha na tua essência, dentro da tua bagagem informacional, dentro daquilo que você já acessou em vidas passadas, dentro daquilo que você já trabalhou. E quanto mais você trabalha a sua espiritualidade, mais rápido e mais fácil se torna. Olha quantas constelações eu já trabalhei, olha quantas apometrias eu já fiz, quantos registros eu já recebi, quantos trabalhos com a Tamiana eu trabalhei. Gente, quando os pleiadianos vieram para minha vida se transformou da água para o vinho. Já falei para vocês isso várias vezes. Eu tive um trabalho muito intenso com eles. Eles me mostraram muita coisa. Se permitam vivenciar isso com a consciência que você escolher levar junto com você. Talvez não sejam os pleiadianos. Talvez sejam os arcturianos, os venusianos, ou um caboclo, um exu. Mas eu desenvolvo a espiritualidade e nasci num berço espírita. A primeira manifestação espírita que eu tive, espiritual, foi com 7 para 8 anos, um obsessor. Achava que era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca que eu tinha.
Chegava lá, fazia um eletro no meu corpo, meu coração batia, 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 tava tudo normal os batimentos. Chegava em casa, acelerava. Tinha desdobramento fora do corpo, sabe com o quê? Com o bendito CD que a minha mãe comprou de meditação. Sabe quando que a minha mãe escutou esse CD? Nunca. Quem escutava era eu. Ficava sozinho dentro de casa, botava o CD de meditação e ia pra lá, desdobrava. Acessava outras realidades, porque meus corpos estavam presos nas realidades umbralinas, voltava pra lá correndo, porque eu vi uns bichos, saía, entrava pra dentro do corpo. Bluft. Quando voltava, o coração acelerava. Por quê? Fluido mediúnico. Então, muitas coisas que você vai sentir no seu dia a dia, pode ser um fluido energético que você está sentindo. Entende? Eu tinha uma facilidade de incorporação. E qual era a facilidade de incorporação que eu tinha? Com seres negativos. Até que eu fui desenvolvendo. Então, hoje eu sou apômetra não é por à toa. É porque eu sofri muito ataque espiritual. Eu tive que aprender, eu tive que me desenvolver. Isso está dentro da minha proposta de encarnação. E você está aqui hoje porque faz parte da tua proposta de encarnação. Não é à toa, tá bom? Os gatos estão aí, Thaís. Queridos. Já derrubou aqui tudo. Caiu o telefone. Ai, ai. Toda informação já existe no campo unificado da consciência, no caos, no akasha, no campo primordial, aonde repousam as infinitas possibilidades da criação. À medida que dissolvemos o condicionamento mental, crenças limitantes, expectativas como a mediunidade deve funcionar, ampliamos nossa capacidade de entrar em sintonia com esse campo. Não é necessário forçar um acesso. Gente, não precisa ficar aqui, ó. Você está se tornando um apômetra ou como é que é o nome que a gente fala? Aqueles caras do Zen que estão lá. Você não tem que estar na calmaria sempre. Tem que ser a energia que você é. E talvez a sua energia seja a energia de ação. Talvez você seja o vento que sopra, que movimenta, que gera. Talvez você seja o fogo que transforma. Talvez a sua energia seja de ocupar espaço e não uma água parada. Não tente ser essa máscara. Não tente usar essa máscara. Eu já tentei, me ferrei. Isso não te desclassifica. Porque essa realidade vai querer te botar dentro de um padrão. Essa realidade vai querer te classificar. Essa realidade vai querer te transformar numa marionete. Não permita isso. Ah, mas a Thaís trabalha com isso. A Gisele tem uma energia de ação. A Viviane, que aqui ela tem mais força e mais energia de movimentar. Ah, mas ela é apômetra, ela trabalha com a espiritualidade trabalha com ela, mas é assim, agitada. É a minha energia assim, agitada mesmo. E foi essa energia que Maria Padilha escolheu para trabalhar. Foi essa energia que o Caboclo Ogum escolheu para trabalhar. Porque eles também são assim. Eu nunca vi a Padilha meditar. Entende? E é sobre isso, meus amores. Não se coloquem numa caixinha. Quanto menos ruídos houver entre a consciência e o campo, mais natural a informação poderá ser apresentada. Somos a expressão do campo sobre a perspectiva apresentada nesse curso. Não estamos separados do campo universal. Não existe uma separação. Você já está no campo. Você já vive o campo. Você já é um espírito. Você já é espiritual. Somos expressões da nossa consciência. Somos uma manifestação da inteligência que sustenta essa existência.
Então não se faça de errado. Aquilo que chamamos de a caixa, o campo primordial, não é algo externo a nós. Nós estamos ali. Você só acessa aquilo que você já está. Eu vejo várias gente ensinando técnica, ai, porque tem que projetar, porque tem que fazer isso. Gente, como pode ser mais fácil? Entende? Esse é o diferencial. Porque se você vai para muita técnica, muito xalala, imagina, quanto tempo você vai ficar para fazer uma sessão de apometria? Uma hora só para te elevar, para te trabalhar, e mais uma hora e meia. Meu Deus, uma sessão? E daí você vai cobrar quanto? 2.000 uma sessão? Então, peraí, vamos tornar mais fácil, tá? Nos manifestamos através desse campo. É justamente por permanecermos a esse campo que somos capazes de acessá-lo. A consciência não precisa atravessar distâncias para encontrar informação. Ela apenas reconhece aquilo ao qual ela sempre fez parte, tá? Então, uma das maiores armadilhas do desenvolvimento mediúnico é acreditar que existe um jeito certo de perceber. Então, em todos os lugares onde a gente está achando que a gente tem um jeito certo ou não de perceber, de ser espiritual, ou de que você precisa transformar demais para ser uma espiritualidade que você não consegue reconhecer a essência espiritual que nós já somos, a percepção espiritual que nós já somos, vamos destruir e descriar tudo isso vezes um, Deus zilhão de vezes. Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todos assim, cultos, garotos, povos, bares, criações, eleens, e talvez você sinta o formigamento agora no seu pescoço, porque eles estão retirando o implante que está no pescoço de vocês. Cada consciência possui sua própria linguagem. Talvez você perceba primeiro uma sensação física. Talvez você receba uma imagem. Talvez saiba algo sem conseguir explicar racionalmente. Talvez uma palavra surja em sua mente. Talvez um campo se manifeste por emoções, símbolos ou movimentos energéticos. É muito natural a gente estar fazendo um trabalho de constelação ou um trabalho apométrico e entrar alguém na porta. Ou algo mover na nossa casa. Cai um negócio da parede, ou uma janela se abre. Tudo faz parte daquele processo. Porque a espiritualidade vai se manifestar aonde você consegue chamar a tua atenção, aonde ela consegue se manifestar naquele momento para te trazer informação. Tá, gente? Lembra que aqui, quando a gente começou aqui, esse curso, existiu várias desconexões aqui? Tu viu como a espiritualidade estava me mostrando? Como que a espiritualidade mostrou que eu precisava estar presente e mostrar quem era a autoridade? Através desse cai e levanta. Então vocês vão perceber isso também. Esteja aberta a receber. Então tudo faz parte da espiritualidade. É o copo que movimenta lá no momento que você está numa sessão. É uma sensação corporal. É uma fome que você tem repentinamente. É uma sensação de frio ou calor. É um gosto na boca. Tudo isso faz parte, tá? Nenhuma dessas formas é superior à outra. Todas representam maneiras pelas quais a consciência dialoga com você. O verdadeiro desenvolvimento mediúnico consiste em aprender a reconhecer como a espiritualidade se comunica através de você. Durante esse processo é fundamental abandonar a necessidade de estar certa ou errada. E se for o seu erro, que vai transformar a realidade da pessoa que você está operando. E se aquela pessoa tiver a necessidade de te fazer errada, para buscar a informação que ela precisa para evoluir. Quem quer estar sempre certo? O ego ou a consciência? Tu acha mesmo que a tua consciência ela tem ponto de vista em estar errado? E se for o medo de errar que te impede de acessar? E se for o medo de errar que te impede de ser toda a espiritualidade que você é? Então, baixe todas as barreiras. A consciência aprende observando. Por isso, desenvolvemos a postura do observador como aprendiz. Em vez de julgar cada percepção, passamos a investigar. Eu senti um gosto na minha boca. Mas o que que é isso? Eu olhei para a Thaís no campo e eu vi uma coisa. Eu disse, o que que é isso?
E a gente vai puxando a informação, vai buscando o fio. E aí vai percebendo aquela informação que está ali no campo. Percebe como é que funciona? Então a gente sente um gosto, uma sensação, uma dor nas pernas. O que é essa dor na perna que eu estou sentindo? E aí você percebe que você tá de perna cruzada, daqui a pouco você tá de braço cruzado, daqui a pouco você tá com a mão assim, daqui a pouco você tá assim, no campo. Opa! O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém tá amarrado? Quer dizer que houve uma amarração? Será que teve um problema de um peso que a pessoa está carregando? Ou será que teve um problema nas pernas? Ou será que a pessoa foi humilhada demais? Olha aí, ó, subjugada? Será que é uma escravidão que a pessoa teve? Em todos os lugares onde a gente vem sendo escravo da espiritualidade por questões religiosas, em todos os lugares que nós tivemos que abrir mão da nossa espiritualidade por conta da escravidão, e todos os nossos ancestrais que passaram pelo processo de negar a sua espiritualidade em prol e juraram amor a um único Deus. Vamos destruir e descriar tudo isso agora vezes um Deus ilhão de vezes, por favor. A gente vai trazendo as equipes de Maria para levar todos esses ancestrais que estão presos dentro desse pacto espiritual para poder sobreviver em jurar amor eterno a um Deus narcisista, a um Deus religioso. Em todos os lugares onde a gente está pregando esse Deus narcisista, vamos destruir e descriar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levamos todos agora. Tá vendo, gente? É uma egrégora que sustenta uma energia de um Deus narcisista. E como que começou isso? Uma dor nas minhas pernas que eu senti. Aí já vi alguém. Olha como é que funciona. Aí eu já vi alguém ajoelhado. Aí veio uma sensação de uma vontade de botar minhas mãos para trás. A pessoa estava amarrada. Já me mostrou aquela pessoa negra jurando fidelidade na frente de uma cruz. O que foi isso? Foi o tempo da cruzada que aconteceu aqui. Nossos ancestrais passaram por essa catequização forçada. Tiveram que abrir mão da espiritualidade. Tiveram que abrir mão da cura, da magia que eles são. Então, tudo que foi tomado da nossa ancestralidade, a gente pode puxar agora de volta para nós, por favor? Puxando de volta tudo que foi tomado da nossa ancestralidade, tudo que foi tirado, negado à nossa espiritualidade. Voltando toda essa energia transmutada, ativando chama violeta multidimensional em luz em 1, 2, 3. E é isso. Vai tornando o campo leve, fácil, vai falando que as coisas vão vindo. Entende, gente? Se você sentir que o campo do cliente está fechado, vai conversando com ele, vai falando. Que daí vai abrindo. Percebe? Olha aí, vocês abrindo boca, ó. Tá transmutando a energia que tá trancada. E aí, daqui a pouco, tu tem uma dor nas costas e não sabe por quê. Essa energia de escravidão. Tá? Submissão, desvalorização, e se manifesta no corpo. Em vez de rejeitar aquilo que você não compreende, permitimos que a experiência nos ensine. Essa abertura favorece um desenvolvimento mediúnico mais natural, livre do medo e da rigidez. Faz sentido para vocês? A mediunidade também evolui. A mediunidade que realizamos é à medida que nós realizamos as nossas limpezas energéticas. A nossa reintegração da consciência, harmonização e processo de expansão. Nossa forma de perceber o campo também se transforma. A mediunidade não permanece estática. Ela acompanha a evolução da consciência. Novas capacidades podem surgir. Antigas formas de percepção podem se redefinir. Tá? Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai trabalhando, que a gente vai trazendo, vocês vão ver que os mentores de vocês vão trazendo os pontos bem específicos para vocês trabalharem. E pode ter certeza que algum desses pontos tem ressonância com o campo de vocês. Então, confiem na essência de vocês, confiem na espiritualidade de vocês. Tudo vem na hora certa, no momento certo. Tá bom? A gente vai continuar esse curso, mas eu quero me despedir do pessoal do Instagram. Aqui a gente vai realizar um processo de harmonização com o pessoal e dando sequência à aula de hoje. A gente preparei bastante coisa,
mas já está quase 10 horas, né, meninas? Então a gente vai fazer um movimento. Gratidão. Se você quer se aprofundar ainda mais dentro dessa técnica que é a apometria, você quer desenvolver a sua mediunidade, sua expansão, me chama no direct e a gente começa o teu curso de apometria. Gratidão. Desliguei aqui. E aí, o que que vocês acharam da live até aqui? Do nosso curso até aqui? Alguma dúvida? Muito boa, muito boa. Qual foi o Muito, insight que veio gostei para vocês? muito. Qual foi o insight que veio para vocês? De deixar soltar, não prender, né? Não Sim. ficar segurando, né? Nada. E confiar na gente, né? É o que você falou desde o começo, não confiar em nada, né? Não Exato. duvidar, né? Quer ver, ó? O meu dente Horror. acabou de roçar. Ó, quer ver uma outra percepção? O meu dente acabou de fazer assim, ó. Rendi os dentes. E eu perguntei, que energia é essa? Senti o caveiro aqui do meu lado. Não é do campo, é uma entidade que roça os dentes. Porque dentro da minha realidade, como eu percebo a energia dele, é assim. Entendeu, gente? Pode falar, Gi. O que eu percebi também é que às vezes tô parada, começa a disparar o coração, daquela batedeira. Aí eu falo assim, mas antes eu ficava assim ansiosa. Eu falo assim, mas por que que eu tô sentindo isso? Por que que vem essa ansiedade do nada aqui? Aí eu já começo a voltar, ter mais consciência e aquilo ali vai, sabe, vai abaixando, vai parando. E também a raiva, de repente começa a tô no ambiente, tá normal, mas aqui começa a me subir sabe, um ranço, uma raiva. Você, opa, peraí, mas essa raiva é de quem? Ela não é minha, porque eu tava bem até agora, né? Aí eu Uhum. falei assim, não, vou deixar passar, não vou pegar ela pra mim. Aí eu começo a melhorar, demora um pouco, mas vai. Uhum. E de que é justamente isso, a quem pertence isso? Que É, às vezes essa raiva é do obsessor que tá junto com a pessoa. Às vezes essa Sim, raiva é da fulana de tal que brigou com o marido, saiu de casa com raiva, descontando em todo mundo. eu acho que foi o sim. que aconteceu comigo antes, né? Quando eu cheguei, que eu até mandei mensagem pra você, que eu tava bem agitada. Eu peguei já esse recado. Como pode melhorar isso? Acho que esse recado aí foi pra mim. Entende? Como pode melhorar isso? É aquela coisa, não foi, mas se o chapéu serviu, né? Serviu, serviu, serviu. A fala da Pega que Gi é foi teu, né? top. Bateu, valeu, pega que é teu. Bateu, 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 bateu. A roupa serviu, a roupa serviu. É. Ó, outra percepção, vou ensinando para vocês ao percorrer, tá? Ó, eu senti meu dente perceber a energia do caveiro e ele veio me trazer uma informação que era pra mim trabalhar no campo de vocês lá no Pudia. Uhum. Show. Tá vendo como uma coisa é assim? Uma coisa que eu sinto muito, Rô, é assim, às vezes conversando com as pessoas, ou até assim, dependendo do lugar que eu entro, é arrepio. Né? Às vezes eu tô conversando com alguém assim, cara, do nada sobe aquele arrepio assim, e aí eu falo, cara, será que isso é uma energia boa, ruim? O que que é, né? Eu fico meio sem É a tua entender. própria espiritualidade chamando a tua atenção. Eu sei quando Entendi. a mãe Oxum quer falar comigo, quando ela passa a mão na minha cabeça. Ela passa direitinho a mão na minha cabeça. Eu sei que a mãe quer falar comigo. Porque às vezes a gente tá tão automático e a gente não percebe as coisas. E aí Não eles percebe? passam a mão e tipo, opa, o que tá acontecendo aqui? Uhum, uhum, Entende? Então é Uhum. sutil. É sutil, tá? uhum. Então, gente, aqui a gente já conversou bastante.
O que naquela hora eu escrevi, que você falou que você não pôde ler, que você estava falando sobre a parte de esquizofrenia. Tem um Isso. documentário, não sei se vocês já assistiram, Estamira, tem Não, no assisti. YouTube. Depois eu posso até botar o, o link lá para vocês verem. É muito legal, muito legal. Sabe, a gente que já tem assim uma vivência assim dentro da espiritualidade, a gente consegue perceber o que ela via, sabe? Tá. A fala dela é muito assim, você vê assim, fala, caramba, essa mulher é de outro planeta, sabe? Ela não... e o recado assim que ela deixa, sabe? Ela é uma catadora de lixo, né? Tá aqui do Rio e ela sofre abusos e tal. Não vou contar a história que vocês vão ver, mas depois vocês assistem e depois vocês me falam o que vocês acharam. Mas, assim, Manda me para tocou nós. Manda para nós. bastante. Gente, deixa eu falar uma outra coisa. Eu vou fazer um teste com vocês. Antes de começar esse curso, veio um vídeo para mim. E eu postei lá. A Vivi tá falando disso aí, ó. É do campo. Tá vendo como é o campo? É um teste para vocês perceberem. Entre no Instagram depois que a gente sair daqui. Eu quero que vocês tragam para nós o que vocês percebem desse vídeo. Uhum. Tragam a consciência de vocês, tá? Então aqui, o que são entidades? A gente vai terminar aqui essa parte de hoje, terminando dessa parte da entidade. Dentro da abordagem que eu trago da vida, uma entidade é toda consciência ou campo organizado de informação que possui uma identidade própria. O que isso quer dizer? Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Que eu tô segurando É na um mão. lápis? É um lápis, né? Um lápis, né? Um objeto, É, um lápis. Esse lápis. lápis, ele tem um nome? Tem, lápis. Uhum. Ou seja, ele tem uma identidade, ou seja, ele é Tá. uma consciência. Ele também é uma Tem. Hum, entidade. Uhum. Entendeu? Vivian, Viviane é uma entidade. Computador é uma identidade. Copo é Uhum. uma entidade. Então tudo é uma entendi. entidade. Tudo que possui uma identidade é uma entidade. Hum, Isso significa que entidade. uma entidade não é apenas uma consciência desencarnada. Uma pessoa é uma entidade, um animal é uma entidade, uma árvore é uma entidade, uma casa, tudo é uma entidade, tá? E aquilo ali carrega informação. Uhum. Esse lápis, ele carrega a informação de tudo que eu escrevi com ele. Sim. Eu posso ter escrevido aqui cartas de amor. Eu posso ter escrevido aqui coisas negativas. Eu posso ter escrevido a minha vida toda. Eu posso ter escrevido coisas abençoadas com esse lápis. Ele carrega essa informação. E às vezes você, como apômetra, vai acessar a consciência desse lápis para trazer uma outra informação que você precisa. Tô vendo um lápis. Ah, mas que estranho que eu tô vendo um lápis no campo. Mas o que aquela pessoa fez com esse lápis? Será que ela não escreveu um bilhetinho na macumba para botar o nome da outra pessoa com aquele lápis? Hum, E até indo um pouquinho mais longe, né, o Rô, a energia ali da madeira, né? Do que ele foi feito, né? Como sofreu, né? Como foi esse processo da extração da madeira, né? O processo que ele passou até ele virar lápis, né? Então tem. Claro, é o registro desse lápis. Tem o Sim, registro, a transformação, sim, né? Mas ele se sim, transformou num lápis. Eu comprei ele no mercado. Então tudo isso a gente pode acessar, tá? sim. uhum. E às vezes você está acessando o lápis, mas foi o momento da compra desse lápis. Quem estava comigo quando eu Uhum. comprei esse lápis? Como que eu comprei esse lápis? Quem pagou por esse lápis? Será que a pessoa não está cobrando o lápis que eu paguei? Que ela comprou para mim naquela hora? Percebe? Então tudo faz parte do campo. Às vezes você dá um presente para uma pessoa. Eu dei essa caneta para Thaís. Quando a Thaís vier aqui em casa, eu vou dar uma caneta para ela de presente. Qual foi a intenção que eu dei essa caneta para Thaís? Qual foi a energia que está depositada sobre aquele objeto? Faz sentido? É, Será que a faz. pessoa que me vendeu essa caneta, qual foi a energia que ela depositou aqui?
Arenar, já tô limpando a energia dela. É. Será que é uma energia de desespero, de falta? E aí você trouxe essa frequência para dentro da tua casa? E aí começa a dar errado os teus projetos? Começa a dar errado o teu trabalho? Começa a dar errado a tua vida amorosa? Você começa a adoecer e você não sabe por quê. Foi uma macumba? Não. O objeto que você colocou dentro da sua casa sem saber a energia. Então, tudo que está dentro, todas as entidades que estão acopladas ao campo de vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês, que não possuem uma energia de prosperidade, de avanço, de evolução, de progresso, tudo que vem impulsionando vocês para baixo, baixando a frequência de vocês, ou que exista uma energia de cobrança, de raiva, de ódio, Uhum. a gente vai destruindo, descriando vezes um, deusilhão de vezes, tudo isso, todas essas informações. Abrindo os backups de tudo isso, deletando permanentemente todos esses registros. Tudo que vem anexado de outras vidas e manifestou em objeto agora. Todo o olho, toda a inveja, toda a raiva, toda a ganância, todo o orgulho, toda a âncora que vocês têm energética dentro da casa de vocês, todo o portal através de entidades que estão presas através de vocês. A gente vai liberando todas essas entidades. Sim. Bora, todas as equipes de limpeza atuando agora, vamos permitindo que essas equipes possam trabalhar, ativando o raio ultravioleta sobre todos os nossos móveis, sobre todos os nossos objetos, sobre todas as entidades que estamos perto de nós, as nossas roupas, que as nossas roupas carregam informação dos lugares que você esteve, talvez você esteve em hospital, em várias coisas, e vai trazendo essa informação, lavando Uhum. tudo isso com água crística em um, dois, três, ativando vento solar em todo o nosso espaço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, transmutação, 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 despolarizando em um, dois, três, elevando tudo que vibrava negativo, agora com a mesma força vai vibrar positivo na nossa vida e vai nos impulsionar em um, dois, três. Aí, respira fundo e solta. Tá vendo a necessidade de fazer limpeza de ambiente? Uhum. Muito. É isso que você vai falar pro seu cliente. É isso que você vai falar para a pessoa que vai chegar até ti. Porque o teu trabalho tem valor. E qual é o valor do teu trabalho? Entende, Uhum. gente? É isso que você vai explicar. Ah, errou, mas eu não tenho nada, não fiz nada, não vou. Não, mas tu tem um objeto dentro da tua casa, tem essas coisas, vai aparecer. A espiritualidade vai te mostrar. Percebe? Esteja na percepção. Uhum. Então, tudo aquilo que existe possui um campo de informação, é uma forma particular de consciência. Da mesma maneira que uma pessoa registra memórias, emoções e experiências, os ambientes, os objetos e o sistema também armazenam informação das interações que ali ocorreram. Por isso, durante um atendimento apométrico, nem toda informação percebida pertence necessariamente ao consulente. Muitas vezes estamos acessando informações presentes no ambiente, em um objeto, em um sistema familiar, em um campo coletivo, em qualquer outra consciência relacionada ao processo. O primeiro passo para desenvolver a percepção é ampliar a nossa definição do que entendemos por consciência. Então, aqui nós já estamos abrindo uma percepção. Vocês já vão sair desse curso mais ampliada a consciência de vocês, já vão começar a perceber outras coisas. A comunicação com as entidades, como que funciona? A comunicação com a entidade acontece muito antes das palavras. Na maior parte das vezes, ela ocorre através da percepção. Nós percebemos e falamos. A pessoa pode te dizer que te ama, mas no fundo ela está dizendo eu te odeio. Palavras não é. Então a gente tem que aprender a perceber energia. Entende? E aí também tem aquela coisa. Muitas vezes nós também temos que estar aberto para receber o amor das pessoas. Porque às vezes você entra na neurose da limpeza, de todo mundo é negativo, você não percebe o amor, a alegria das pessoas que estão perto de você, que gostam de você, que te querem bem.
Os atos de serviço que aquela pessoa tem junto com você. Às vezes ela não sabe falar em palavras, mas ela fala em outras maneiras. Então, quanto mais consciência a gente tem, a gente vai também percebendo como que é o nosso tratamento também com as pessoas. Será que você também está depositando atos de amor? Ou você só tá na criança esperando receber? O adulto também colabora. Tem 50% de parte minha e 50% parte tua numa relação. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim. Tá? Na maior parte das vezes, ela ocorre através da percepção. Você entra no ambiente e sente que algo mudou. Olha para uma pessoa e percebe uma informação sem que ela tenha dito nada. Segura um objeto e experimenta uma sensação difícil de explicar. Passa por um lugar e sente alegria, tristeza, leveza, desconforto ou uma presença marcante. Isso acontece porque a consciência percebe informações continuamente. A tua consciência nunca vai parar de perceber. Por mais que você tente desligar. A minha irmã, esses dias, ela disse assim pra mim, a gente saiu no sábado, né? Ela disse, ai, Rodrigo, tu entrava dentro dos pagodes e queria limpar o pagode. Queria fazer um monte de coisa. Gente, eu não consigo ficar no lugar sujo. É desconfortável pra mim. Eu não deixo de viver o pagode. Eu não deixo de dançar, não deixo de estar com as pessoas. Mas eu tô quietinho. Eu entro dentro dos lugares e fico quietinho no meu canto. Às vezes, até eu conseguir me soltar. Por quê? Porque eu tô limpando aquela merda. As informações que aconteceram ali. Isso é ser um agente de transformação nessa realidade. E eu não preciso falar isso para ninguém mais. Eu aprendi a fazer isso no meu tempo. Então respeite o tempo de você. Não se cobre. Talvez você está num lugar, num ambiente familiar e as pessoas estão cobrando interação de você e você está ali numa outra realidade, porque a tua consciência já tem todas essas informações do teu curso, a tua consciência já tem. Vocês estão recebendo uma informação energética. E às vezes a tua mente está tentando se conectar com uma coisa e a tua consciência está fazendo outra coisa. Porque você está fora do corpo físico, criatura. Esse corpo físico não é quem tu é. Ou tu acha mesmo que a tua consciência não aprendeu a fazer apometria com todas as apometrias que vocês participaram já? Vocês só estão lembrando. Certo? A questão nunca foi. Ai, Padilha, olha, eu vou te contar. A questão nunca foi se você percebe. A questão é que você confia no que percebe. Entende? Desde muito cedo aprendemos a desconfiar de nossa percepção. Quando uma criança diz que viu, sentiu ou percebeu algo que os adultos não percebem, normalmente ela escuta frases como: Isso é coisa da tua cabeça. Você está imaginando. Pare de inventar. Isso não existe. Quantas vezes você escutou isso? Quantas vezes você falou isso para os seus filhos? E quantas vezes isso acontece na tua dinâmica? Então vamos fazer uma coisa? Vamos parar de fazer isso com as pessoas? Vamos parar de fazer isso com as crianças? Sério? Mas como que é isso? Por quê? A criança pinta, que nem aquela coisa que a Vivian falou, né? A criança pintou o sol de laranja. Mas por que que ela pintou o sol de laranja? O que que ela está tentando expressar? Porque ela está expressando. E a forma como ela expressa é assim. Então vamos investigar. Pouco a pouco a criança aprende que perceber é errado. Entende? Ela começa a substituir sua percepção pelos julgamentos e conclusões das outras pessoas ao seu redor. É nesse momento que muitos dos nossos bloqueios mediúnicos começam a ser construídos. Não porque a capacidade desapareceu, mas porque a confiança foi sendo retirada. Nunca se faça de errado, por favor. Tá bom? Quanto mais você confia no que você acessa, mais você vai expandindo a sua percepção. E você vai sentir o julgamento das pessoas. Você vai sentir o campo da pessoa. Às vezes você está fazendo um movimento apométrico e você está lá, plá, plá, e a pessoa está dizendo inconscientemente, isso é errado, porque não é assim, isso é loucura.
Porque ela não tem a visão que você tem. Ela não tem o curso que você tem. Ela não tem a informação que você tem. E ela tá cheia de crenças sobre espiritualidade. E quanto mais nós expandimos a nossa consciência, o nosso perceber, nós vamos perceber o pensamento e o sentimento das pessoas. Porque tudo é energia. Aprenda a ler a energia como você lê, não como outra pessoa lê. Uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento da consciência é abandonar a necessidade de estar certo ou errado. Mais uma vez. Isso aqui tinha que estar frisado aqui nesse curso. Sempre que você percebe uma energia, é imediatamente conclui que deve estar imaginando. Você invalida a sua própria consciência. Sempre que outra pessoa diz aquilo que não existe, que aquilo não existe, e você escolhe acreditar mais nela do que na sua própria percepção, você entrega a sua consciência ao julgamento do outro. É a mesma coisa que você pegasse a sua consciência e entregasse de presente para o outro. E rasgasse tudo aquilo que você é. Cada vez que você se afasta de errado, de fazer. Cada vez que você se faz de errado, diminui sua capacidade de perceber, saber ser e receber. A consciência não floresce no julgamento, ela floresce na confiança. Isso significa acreditar cegamente em tudo que você percebe. Significa permitir-se observar antes de concluir. A consciência aprende pela experiência, perceber, saber ser e receber. É assim que você se manifesta nessa realidade. Você percebe, sabe e recebe. Acho que são as sutilezas, né, assim, da espiritualidade, né? Acho que quando realmente a gente está aberto para isso, a gente consegue sentir realmente. Por exemplo, quando a gente vai num lugar, alguma coisa, como você falou, né? A gente sente ali a vibração. Outro dia eu até falei para minha filha, a gente foi comprar um salgado numa lanchonete aqui perto. E aí a gente chegou lá, não tinha ninguém na lanchonete. Quando eu olhei para trás, já tinha umas 5 pessoas na fila. Eu falei assim, gente, é isso, né? Então, assim, Acontece são mesmo. coisas que a gente acaba, né, atraindo ali, né? Então, sinal que a energia veio para aquele lugar ali. E, assim, eu tenho percebido muito isso. Até o ambiente mesmo, que às vezes eu entro, os pais, por exemplo, eu já consigo perceber quando um pai está ali carregado, pesado, né? Eu já consigo fazer um pouco dessa leitura. É, gente. É isso. Eu Isso acho que é trazer energia da prosperidade. Mas por que que a acho que é gente o não traz objetivo. essa energia para nós? Pois é, né? Porque você se faz de errado. Se no nosso inconsciente a nossa mediunidade, a nossa percepção é errada, como que a gente vai ser próspero? Se desfazendo do que a gente verdadeiramente é. Sim. E aí você traz a prosperidade para o outro e não traz para você. Uhum. Percebe? Sim. Quanto mais você permite perceber sem julgamentos, mais sua percepção se expande. Quanto mais permite saber sem precisar explicar racionalmente, mais a informação chega. Nem tudo é racional. Quando mais recebe sem resistência, mais natural o campo começa a se revelar. Perceber, saber ser e receber. Essas são as três capacidades que fazem parte da natureza da consciência. Elas não precisam ser criadas, precisam apenas ser reconhecidas. O medo te paralisa. Eu Tá? tenho vivenciado muito isso, sabe? Principalmente na questão financeira. Aquela coisa ali do vencimento do boleto, né? Eu ficava muito nervosa com, o dinheiro não vai dar, porque o dinheiro não entra, porque o pai não pagou, não sei o quê. Eu falei, eu vou largar essa porra, cara, não quero nem saber. O boleto vai chegar e eu vou dar conta, o dinheiro vai aparecer. E aí eu tenho conseguido fazer esse exercício assim com mais frequência, sabe? E realmente acontece, né? Vocês vão perceber que vocês vão passar por várias provas. Nossa, nem fala. E que seja leve para vocês. Obrigada. Eu fico imaginando
essa Eu leveza passei por sua. umas provas semana passada, retrasada, semana passada, que eu disse, gente, o que mais é possível? Eu precisava manifestar um valor bem alto essa semana. Não tava dormindo direito. E realmente a coisa fez assim, ó, bluft. E eu manifestei mais do que eu precisava. É confiar na espiritualidade. É confiar. Gente, eu já passei vários perrengues na minha vida, mas eu nunca mais passei fome. Aquilo de não ter, nunca É o que eu mais, falo, nunca mais. assim, falo às vezes para meus filhos, né? Hoje eu consigo ver isso. Porque, por exemplo, não falta pro pão, né? A comida na mesa não falta. O que vai faltar é a besteira, né? É o lanchinho pro final de semana, né? Uma saidinha ali que poderia ter feito, que aí vai ficar um pouco mais apertado. É isso, mas para a comida, para o pão, né? Vamos dizer assim, não falta, entendeu? O Todos os dinheiro votos aparece. espirituais de viver com pouco, com nada, Exatamente, e apenas com exatamente. os expandimentos de sobrevivência da vida que a gente fez no passado, em qualquer outra linha de tempo, e realidade, para viver uma realidade espiritual. Vamos destruir, descriar tudo isso vezes um, Deus irão de vez? Com certeza. Todos os Agora, pactos de sangue, de boca, de fala, de voto, de sentimento, de percepção, aqueles pactos conscientes ou inconscientes que nós temos. Como seria receber mais presentes hoje da espiritualidade ao ponto da gente não conseguir controlar a nossa realidade? uhum, Tudo que a gente acha que tem controle e que a gente está criando a partir do controle, porque nesse espaço a gente dá conta, vamos destruir, descriar? Toda essa sensação de que se a gente tiver demais a gente vai explodir, estourar e morrer, vamos destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, coisas assim, cultos, garotos povos, bares, criações e eleitos. Gente, nossos ancestrais já estão lá na sala segura, tá? Para receber esse tratamento. Eles já estão tudo organizado, mas eu preciso passar isso aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer hoje. O medo paralisa a consciência. O medo é um dos principais fatores que limitam a percepção. Quando sentimos medo, nossa atenção deixa de observar o campo e passa a buscar proteção. Isso é o nosso sistema de. Como é que é o nome que fala, gente? Não é digestivo. Tem um sistema digestivo, respiratório, linfático. Ó, me perdi o nome. endócrino, Endócrino. Quando a gente tá com o nosso. Deixa eu pegar aqui, que agora eu vou ver. Bom, perdi o nome. Nervoso. Nosso sistema nervoso em colapso. sim, verdade. Quando a gente entra no medo, a gente colapsa o nosso sistema nervoso. A gente paralisa o nosso sistema nervoso. Tá? A mesa de vocês vai ficar assim, tá? Essa aqui não é a do curso de vocês, mas é mais ou menos isso daqui. A mesa de vocês, tá? Mesa da apometria. Então, o corpo entra em estado de defesa e a percepção diminui. Grande parte desse medo foi construído por histórias, crenças, filmes de religião e interpretação sobre o mundo espiritual. Quando abandonamos essas projeções e escolhemos apenas observar, algo muda. Percebemos que a maioria das experiências não exige medo, exige presença e a presença amplia, tá? Então, assim, o que que acontece? Tudo que a gente vem trazendo de filmes de terror, histórias, a gente vai fazer o puja para a gente liberar essa energia, tá? E também para receber essa frequência da ancestralidade, para que a nossa ancestralidade possa nos abençoar a viver a nossa mediunidade, para desconectar todas essas coisas que vêm
do nossa alma, de todos os campos de informação que está bloqueando a nossa mediunidade, que está bloqueando de nós recebermos da mediunidade, que está bloqueando da espiritualidade nos entregar presentes materiais, de nós conseguirmos conquistar coisas materiais para a nossa vida. E sim, para que a gente possa receber muitos clientes, para que a gente possa ajudar muitos clientes, mas para que esses clientes também tragam abundância. E que a gente não fique no ciclo de dependência e escassez. Porque se a gente escolhe abrir mão disso, a gente também está sendo escasso conosco. Então, que a gente possa vibrar na abundância, porque o universo é abundante. Então, a gente escolhe, a partir desse movimento, se conectar com tudo isso. Ok? Certo? 5 minutos, a gente vai voltar com o Pudia. Tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês ir no banheiro, se organizarem, e eu vou montar a plataforma. Bom? E também vou parar a gravação, porque vai ser para quem está aqui. Semana que vem a gente continua da onde a gente parou.